Estamos de volta com o Mundo de Radar de hoje, tratando do tema cinema. Estou aqui com o Edson Costa Nunes, cineasta. Eu havia perguntado antes a respeito dessa invasão de blockbusters em função dessa massiva propaganda. Tá certo que as empresas precisam ganhar o seu dinheiro, mas não é Hollywood demais no país, Edson? Eu não preciso responder, né? Eu acho que isso todo mundo já visualiza, né? Mas aí a questão que aí eu deixo para a gente ficar refletindo é o que a gente vai fazer, né? Se o mercado brasileiro sobre a exibição, os cinemas de rua, cadê? Deixou de existir, né? Aquele Deixou cinema... de existir. Ou viraram cinemas pornográficos lá no centro, Sem onde era dúvida. um grande centro sobre exibição e coisa e tal. Uhum. Né? O que a gente pode buscar de cinema de rua é o quê? São algumas ações de secretarias de cultura pelas cidades, por exemplo, ali na Olido tem, Cinemateca Brasileira também sempre tem uma programação, e normalmente gratuita, né? Cinemateca eu tenho certeza que quase tudo ali é gratuito. A Olido é tipo R$1. Tem aquelas sabe? promoções e tal. Só que as Tem pessoas algumas elas promoções buscam também, né? Dia do professor. Tem lá um dia da semana que é pro aposentado, pro professor. São iniciativas, mas que eu acho que são iniciativas ainda pequenas para que as pessoas possam ir mais ao cinema e ver filmes diferenciados, que não sejam só de Hollywood. Aproveitando essa pergunta, Edson, a respeito da América Latina, qual seria o polo aí que nós podemos dizer que, em termos de avanço no cinema mundial, qual seria o país que, na sua opinião, está indo bem nesse mercado? Eu posso dizer que a gente está descobrindo, né? Porque, por causa do lance de internet e a grande questão ali sobre baixar filme ou não baixar filme, a gente acaba tendo acesso a filmes que não entram no nosso mercado, né? Porque o nosso mercado está fechado, com restrição inclusive para o nosso cinema, né? E aí, por exemplo, esse ano, e é engraçado porque a gente meio que tenta se obrigar a conhecer muita coisa do cinema, só que existe muita coisa, né? Só que a gente, normalmente, o que está descoberto aqui sobre a América Latina é o cinema argentino, né? O que a gente fala de outras regiões do mundo é, por exemplo, ali a Europa, os americanos. Aqui Mas uma das coisas que eu posso te falar é assim, nós temos que descobrir e não ficar vulnerável ao que chega, por exemplo, no cinema X, sobre as redes aí de cinema, de shopping, coisa e tal. O que eu posso te dizer assim, um dos melhores filmes que eu assisti no ano passado, que na verdade ele teve uma passagem relâmpago por São Paulo, foi um filme chamado La Teta Assustada, peruano. Você já assistiu algum filme peruano? Não, já assisti, mas não esse La Teta, não cheguei a ver. Entendeu? E aí, por exemplo, então assim, o cinema latino-americano, o argentino está descoberto. Agora precisam descobrir outros. Precisamos descobrir a produção de outros países. A gente tem aqui, por exemplo, o Canal Brasil. O Canal Brasil não é uma iniciativa interessante para o cinema brasileiro? Não, é muito, muito. É importantíssimo, principalmente sobre o pensar sobre uma TV a cabo, que ali cerca de 90%, se você tirar o jornalismo, sobe para 95% para lá, sobre programação que não é brasileira. Entendeu? E aí você tem um canal que exibe filmes brasileiros, assim como está surgindo outras iniciativas de canais só de filmes brasileiros, né? Tinha falado há pouco sobre o Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Existe dentro desse festival uma programação extensa. Por exemplo, eu já fui 2 anos acompanhar um seminário chamado Curta e Mercado, onde vem, por exemplo, não só o Canal Brasil, mas a TV Cultura, outras TVs, emissoras de internet, sobre celular, sobre todas as possibilidades que surgiram para o curta-metragem, para o média, para o longa brasileiro, que não está aberta dentro da nossa TV aberta. Tá ali? Aliás, você até me lembrou uma outra coisa. Por exemplo, você disse de baixar filme na internet e tem também, por exemplo, filmes que às vezes nem entraram no circuito e que estão nas mãos dos vendedores aí de rua, ambulantes e tal,
que é o tal a tal da pirataria, né? Mas que muitas vezes é encontrado ali no vendedor ali de DVD pirata. O que você acha dessa iniciativa? Olha, eu juro que eu penso também em distribuir. Eu ter a iniciativa de ir lá no cara da barraquinha, na rua, e falar assim, olha, vamos tentar? Te dou 10 cópias, eu volto aqui para ver como que vai ser. Juro que eu quero. Porque o mais interessante sobre o pensar sobre pirataria não é somente sobre direito autoral. Mas o que o governo, que as distribuidoras, as empresas não fazem sobre distribuição e acesso aos filmes, o cara que está ali pirateando sobre vendendo na rua, A divulgação, o cara que tá ali, né? ele está fazendo. A divulgação foi o caso do filme do Padilha, o primeiro filme da Tropa de Elite, que antes de entrar nos cinemas virou aquela loucura, mas aí eu acho né? que tem uma questão que eu não posso dizer como propriedade foi isso ou aquilo. Mas existe uma coisa assim que eu fico pensando, pode ter sido uma estratégia de marketing do filme. Eu não falo com propriedade que foi isso, mas pode ter sido. Que E é a não divulgação, deixou, né? e não deixou não de deixa fazer ser, sucesso. Exatamente. Não deixa de ser uma estratégia de marketing. Bom, Edson, realmente o tema é muito legal a gente discutir isso. A gente ficaria aqui horas e horas, mas o tempo está terminando. Eu gostaria de deixar uma última pergunta para você e fazer as suas considerações finais, deixar os seus contatos. Se é possível viver de cinema hoje no Brasil, mesmo para quem está começando no cinema, e você falar aí, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Possível de viver de cinema hoje não é. Não vamos se iludir e não vamos iludir ninguém. Mas se você tem a força, uma coisa é o talento, outra é a vocação. Se você tem a vocação de pegar e ficar dando murro em ponta de faca, que é o que a gente tem que fazer sobre o que temos de política cultural dentro do país, isso ainda falando em São Paulo, que é onde eu estou. Se a gente for para o interior do país, as coisas tendem a piorar. Só que não existe o fazer cinema sem pensar política cultural, sem pensar o experimentar, sem pensar o se informar e se formar. É essa a reflexão que eu deixo. Eu não tenho uma resposta pronta, mas não vamos se iludir. Vamos trabalhar no real. Tá certo, Edson. Seus contatos aqui para os nossos telespectadores que queiram fazer perguntas também, algum e-mail, o seu site, enfim. Olha, eu vou deixar um e-mail de um projeto que eu estou trabalhando, que chama, o e-mail é docvidasocultas, tudo junto, @gmail.com, que é sobre documentários biográficos de personagens do meio LGBT, que é sobre uma questão sobre eu trabalhar também socialmente, preconceitos e tudo mais, e junto da mídia. Tá certo, Edson Costa Nunes, agradeço muito a sua participação aqui no Mundo de Radar. O cinema realmente é aquele mundo de imaginação, de fantasia, mas acima de tudo, como o Edson acabou de falar, de reflexão, de questionar o indivíduo, questionar as comunidades, e é para isso que o cinema está aí com essa maravilha que é aí considerada a sétima arte. Quem sabe uma outra hora a gente volta a falar aqui do tema no Mundo de Radar. Até lá!